E kill chain é um termo que foi originalmente usado como conceito militar relacionado à estrutura de um ataque, que era basicamente a identificação do alvo, a mobilização das forças armadas, a ordem de ataque e a consequente destruição do alvo. Então, se a gente pensar em quebrar essa cadeia de ataque, isso é justamente um método de defesa. Então, quando você sabe todas as etapas de um ataque, você tem visibilidade do que está acontecendo, as coisas começam a ficar mais fáceis. E aí eu pergunto para vocês: é melhor parar um ataque na fase de reconhecimento ou já no início da fase de destruição? Meio óbvio, né, nesse sentido. Mas na teoria, né, quanto mais cedo a gente consegue identificar um ataque, melhor, menos custoso. Mas para isso a gente precisa de inteligência e visibilidade. Então, o Cyber Kill Chain é a aplicação desse conceito militar para o mundo cibernético. É um framework já tradicional, não foi algo desenvolvido pela Cisco, tá? Isso daqui foi desenvolvido por uma empresa chamada Lockheed Martin, só que ele é amplamente utilizado no mercado. Existem várias adaptações. Essa daqui que vocês estão vendo na tela é a que a Cisco utiliza e entende que descreve um cenário completo, né, com um ator externo tentando invadir a rede, e assim são feitas as divisões das etapas de um ataque. E quando a gente entende melhor essas fases e como elas funcionam, a gente pode recomendar soluções e ajudar as organizações a se defender contra ataques mais sofisticados. Então, se a gente for falar ali, por exemplo, da fase de reconhecimento, né? Que é o que a gente viu no vídeo ali, a menina lá na cafeteria pesquisando em mídias sociais, né? A fase de pesquisa, a fase de planejamento para entender melhor o alvo e aumentar as chances de sucesso de um ataque. Então, o que, que é melhor? Eu mandar um e-mail de spam em massa, né? De uma forma não direcionada, com algo genérico, ou eu pesquisar informações sobre a minha vítima nas suas mídias sociais, ver o que, que ela posta, quais são os seus interesses, do que ela gosta, o que, que ela compartilha, e baseado nessas informações, tentar criar algo que vá chamar a atenção para ela efetivamente clicar em algum link malicioso, né? Então, isso pode ser feito tanto pelo fator humano quanto sistêmico. E a detecção nessa fase ela é bem difícil, principalmente porque as equipes de segurança elas não têm muito controle do nível de exposição de informações pessoais dos funcionários de uma empresa. Mas se alguma informação ela é descoberta nessa fase, mesmo depois de um ataque, ela pode ajudar a revelar a verdadeira intenção dos atores maliciosos. Quando a gente fala em weaponize, né, essa fase de weaponization, essa é a fase mais importante pro atacante, né, pro hacker malicioso. Na grande maioria dos casos, o malware ele não é criado do zero, de uma forma manual, como ela mesma fala no vídeo, né? Não é meu código, não é meu código, isso daí é o código de alguém, né? Eu só peguei, fiz uma leve customização e adaptei para o meu caso de uso, né? Então, tem a customização das ferramentas através de automação e técnicas já existentes. Então, por exemplo, além do fato ali que ocorreu no vídeo, existe um conjunto de ferramentas com código aberto que ele mostra técnicas de malwares que malwares utilizam para evitar a detecção de ferramentas de segurança. Uma dessas ferramentas chama Alcazer, se eu não me engano, Alcazer, alguma coisa assim. E já foram encontradas várias variantes de ransomware que possuem no seu código, né, o mesmo conjunto de linhas dessa ferramenta que é utilizada para pentest, né? Então, do ponto de vista do defensor, apesar de, obviamente, ser impossível detectar ao pé da letra o momento da criação, do desenvolvimento da arma que vai ser utilizada, há soluções que foram desenvolvidas para analisar e detectar artefatos de um malware, o que nos liga, né, diretamente com a próxima etapa do ataque, que é a entrega. Um ataque direto através da exposição de servidores web e eventual exploração de uma vulnerabilidade, né? Ou de forma indireta através de técnicas de engenharia social, de phishing, comprometimento de sites legítimos, malware em um pendrive. Alguém aí assiste ou já assistiu o Mister Robot, né? Então, do ponto de vista defensivo, essa é uma das fases mais importantes, né? Então, se por um lado, weaponization é a fase mais importante para o atacante, a entrega é a fase mais importante para o defensor. O número de tentativas de intrusão bloqueadas vai ser uma métrica chave sobre a eficiência do sistema de segurança, principalmente do ponto de vista do perímetro, mas também do ponto de vista de treinamento,
de consciência de cibersegurança dos usuários, né? É um bloqueio que pode ser feito tanto pela ação automática de segurança de e-mail, por exemplo, quanto pela ação ou pela omissão de um usuário, justamente ao receber o e-mail e não clicar em um link ou abrir um arquivo anexo suspeito. Mesmo que a intrusão ela seja detectada posterior ao fato, seja uma análise pós-incidente, é importante o entendimento para descobrir a origem do ataque e qual sistema eventualmente falhou, para que a gente faça aquele famoso ciclo PDCA, né? Para poder entender as falhas, voltar no início da fase de planejamento da arquitetura de segurança e implementar melhorias, certo? Exploit, exploração de um determinado sistema, ou até mesmo do comportamento humano, né? O que for mais fácil. E a gente acaba vendo que, na maioria das vezes, explorar o comportamento humano é sempre muito mais fácil, né? Do que explorar um erro da máquina, por exemplo. Então, é, essa fase ela pode começar no momento em que o usuário clica em um link ou abre o arquivo suspeito, né? E aqui também muito se fala em zero day, mas um sistema vulnerável e não atualizado é como se ele tivesse literalmente parado no tempo no momento da última atualização, né? O próprio WannaCry, meses depois de anunciada a vulnerabilidade no protocolo SMB, a atualização e as formas de mitigação, né, tudo isso já tinha sido lançado e anunciado pela Microsoft. E ainda assim, comprometeu diversos sistemas, inclusive foi utilizado como base para outros ataques bem-sucedidos, né, como o Nietzsche, por exemplo, alguns meses depois. Então, para mitigar os riscos dessa fase, os defensores, né, que dispuserem de uma equipe de Red Team, de Blue Team, eles podem fazer testes de invasão regulares ou eles podem então terceirizar esse serviço, caso essas equipes internas não estejam disponíveis, né, caso não haja esse tipo de investimento. E também de uma forma regular, a gente precisa realizar scan na rede, né, em busca de vulnerabilidades conhecidas. Então, se você quiser ser realmente excepcional no que você faz em termos de segurança, você vai pegar o resultado desses scans e você vai encaminhar, não só do scans, mas também das análises de pentest, né, por exemplo, e você vai encaminhar para o Kena, né, para poder calcular o score de risco da sua plataforma de data science, para tomada de decisão um pouco mais assertiva para o negócio, né? Então aí você passa de um mero analisador, né, um monitorador de eventos de vulnerabilidade para uma verdadeira máquina de inteligência artificial para detectar aquilo que realmente importa. Quando a gente fala de instalação, na fase de instalação, o ator malicioso ele já está dentro do perímetro e normalmente aqui são utilizadas técnicas para estabelecer persistência, né, e eventualmente automatizar os passos iniciais do ciclo de vida de um ataque. Então, uma backdoor pode ser instalada em um endpoint, um web shell em um servidor web. Por isso, do ponto de vista defensivo, é importante o controle e auditoria das instalações que foram feitas nesses ativos, né? E a utilização de análise tanto estática quanto dinâmica para detectar eventuais comportamentos maliciosos. Comando e controle. Comando e controle é uma fase muito utilizada por ransomware, né? A gente viu ali também no exemplo do vídeo, tanto para completar um ataque ao alcançar a chave pública de criptografia, quanto em ataques híbridos que estão muito na moda hoje em dia para exfiltração de dados. Vocês viram que no ataque ali do vídeo, inicialmente, aquele comprometimento ele foi basicamente uma isca, né? O ataque realmente se tratava ali do ransomware e da exfiltração de dados. Um fato interessante é que essa infraestrutura de comando e controle, ela nem sempre é do ator do ataque. Ela pode simplesmente ser outra rede que já foi comprometida, onde ele já estabeleceu controle e persistência. Olha que interessante. Imagina, por exemplo, se alguém invade, sei lá, a rede da empresa Coca-Cola. E aí você tem lá comunicações do seu ambiente para domínios da Coca-Cola. Provavelmente esses domínios não serão bloqueados, né? Salvo exceções ali configuradas de uma forma explícita. Então, imagina como é complexo, através de detecções estáticas ou baseadas em assinaturas, a gente conseguir identificar um ataque como esse. E boa parte dos ataques, eles realizam essa comunicação através do protocolo DNS.
mas com técnicas, por exemplo, de DNS tunneling, né? Os atores maliciosos, eles sabem que a grande maioria das organizações, elas negligenciam a segurança nesse segmento. Então, do ponto de vista defensivo, essa também é uma fase muito importante, porque é basicamente o último recurso para bloquear a ação final do ataque. E, obviamente, a gente chega na fase da ação, né? Na última fase, o ataque ele já foi bem sucedido, e aqui as ações e objetivos começam a ficar mais evidentes, começam a ficar mais explícitos. Aqui a gente vai saber se houve eventualmente o roubo de credenciais, o reconhecimento interno através de scans para espionagem, para exfiltração de dados confidenciais. E quanto mais tempo um ataque ele permanece sem ser descoberto, maior o dano que ele pode causar. Por isso, além de mecanismos para detectar ações que normalmente estão relacionadas a ataques como movimentação lateral, ou uso não autorizado de credenciais, né, elevação de privilégios, também é necessário um plano de resposta a incidentes que inclui o engajamento e a comunicação de equipes. Segurança é uma responsabilidade compartilhada. Segurança não é responsabilidade apenas do CISO, da equipe de redes, da equipe de endpoint, né? É uma responsabilidade compartilhada que vai desde essas equipes mais específicas até o usuário na ponta final, certo? Os ataques APT, Advanced Persistent Threats, eles são normalmente conduzidos por um grupo de hackers com um nível de conhecimento elevadíssimo. E eles visam sistemas corporativos, se infiltram e se movem de forma lateral pela organização por um período de meses, evitando qualquer tipo de detecção. Um exemplo bem recente foi o ataque de supply chain da Kaseya, né? Kaseya, sei lá como é que fala o nome, da SolarWinds, isso é mais fácil de falar e também é recente. Mas a gente está falando aqui de algo um pouco mais avançado, né? Você vê que até demora um pouco para a gente falar sobre todas as fases desse ataque.